Este inferno de amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói, como é que veio se atear, quando há e quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembro o passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho talvez, foi um sonho, em que a paz tão serena dormi. Oh, que doce era sonhar, quem me viu ai de mim despertar? Só me lembro que um dia formoso eu passei e dava o sol tanta luz, e os meus olhos que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. Quem fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Bem, hoje iremos falar sobre o romantismo em Portugal no século XIX. O romantismo em Portugal ele surgiu em um tempo de muitas crises e revoluções, né? Por exemplo, a gente teve a crise em Portugal por conta das invasões napoleônicas. E também tivemos um bloqueio continental imposto pela França na Inglaterra, que foi basicamente todos os países que a França tinha invadido e colonizado, ela meio que bloqueou eles de não ter contato com a Inglaterra, contato com o comércio, para tentar quebrar a economia da Inglaterra. Também tivemos a vinda da coroa portuguesa para o Brasil no ano de 1808, por conta de outras crises que estavam tendo lá, que a coroa estava com medo e veio para o Brasil. Também tivemos, após a Revolução Francesa, nós tivemos algumas ideias, as ideias iluministas tomaram conta da Europa, e também tivemos a quebra do antigo regime. Isso foi coisas que aconteceram por volta do tempo do romantismo em Portugal. Vale ressaltar que o romantismo ele não é como, por exemplo, o conto de um homem se apaixonando por uma mulher. Vale dizer, tendo em vista isso, a gente pode ir para as características. Bom, eu vou falar sobre as características do movimento romantismo. Temos a libertação estilística, que é sobre porque o romantismo ele é o sucessor do arcadismo, onde a gente via muito a linguagem clássica, a linguagem com um estilo menos coloquial. E isso é a libertação, com que cada autor pudesse usar as próprias palavras sem uma regra definida. O subjetivismo também é outra característica, onde o homem nos textos do romantismo, o homem ele exalta a si mesmo, ele fala sobre os seus sentimentos, sobre a sua subjetividade. O sentimentalismo também é outra característica muito relacionada, que é sempre um sentimento bucólico, um sentimento de tristeza, um sentimento melodramático, uma saudade muito sentimental nos textos do romantismo. A idealização também é outra característica, onde dá para se ver que todos os poemas e textos estão falando sobre uma idealização do mundo ideal, uma idealização da pátria ideal para se viver. Sempre o perfeito está exaltado. O patriotismo é sobre o passado da pátria portuguesa, por exemplo, ser o melhor, essa saudade da pátria, como Portugal tinha sido destituída, a coroa portuguesa tinha ido para o Brasil, eles estavam com muito sentimento patriótico para voltar, essa volta ao passado patriota. O culto ao fantástico é sobre eles, nos poemas dele, eles falam sobre os sonhos, sobre os fantásticos, sobre o herói do poema, é sempre o homem, é sempre a pátria, a natureza, que fala sobre o culto à natureza também, que é esse sentimento de bem-estar ao estar com a natureza. O último é o saudosismo, que tem relacionado com o patriotismo, que é essa saudade, esse sentimento de falta de patriotismo, essa saudade que tem do antigo. Essas são as características que a gente se encontra no poema romântico. Então, o romantismo ele teve 3 fases, e eu vou falar a primeira. A primeira fase, ela teve total influência do classicismo, e as obras elas eram inspiradas principalmente nas preocupações econômicas e políticas do país. E os principais autores são Almeida Garrett e Alexandre Herculano. A segunda fase ela foi marcada pela consolidação do romantismo como um período literário em Portugal. Os poemas eles eram caracterizados com pensamentos negativos, melancólicos e de morbidez. E o principal autor é o Camilo Castilho Branco. A terceira fase do romantismo.
Ela tem como característica a quebra dos exageros, a espontaneidade lírica e musical. E também tem como seus representantes João de Deus e Júlio Diniz. Referente ao poema lido no início do vídeo, temos uma questão da Unifesp de 2006. Ela pede qual função que predomina nesse verso do poema. A gente tem a alternativa A, metalinguística da linguagem, com extrema valorização da subjetividade no jogo entre o espiritual e o profano. Temos a alternativa B, apelativa da linguagem, num jogo de sentido, pelo qual o poema transmite uma forma de idealizar amor. Temos a alternativa C, referencial da linguagem, privilegiando-se a expressão de forma racional. Temos a alternativa D, emotiva da linguagem, marcada pela não contenção dos sentimentos, dando vazão ao subjetivismo. A gente tem a alternativa C, fádica da linguagem, utilizada para expressar as ideias de forma evasiva, como sugestões. A alternativa correta é a letra D. Já no início do verso, o autor mostra sinais de que ele não se contém na hora de expressar os seus sentimentos, como eu amo. No final do verso, ele mostra sinais de melancolia e dúvida, como quando se há de ela apagar. Esse é o fim do vídeo, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre romantismo. E é nóis, valeu!